Olá, eu estou aqui para apresentar esse artigo do Caderno Brasileiro de Física, que tem o título Os Procedimentos Discursivos Didáticos como Saberes Experienciais e Exemplares de um Formador de Professores de Física. Esse trabalho é de dois autores que trabalham no Rio de Janeiro, o Rodrigo Drummond Vieira e a Viviane Florentino de Mello. Então, o primeiro ponto do trabalho é conseguir fazer essa transição da profissão de professor, de simplesmente um ofício, para realmente uma profissão. E dessa forma, os autores defendem que para poder fazer isso uma profissão, a gente tem que conhecer como que o professor trabalha dentro de sala de aula, quais os saberes que ele necessita para trabalhar em sala de aula. Então ele vai utilizar aí do autor, que chama Maurice Tardif, que elenca os saberes dos professores que são necessários aí para a formação e até para poder fazer isso de uma profissão. Então, ele diferencia quatro tipos de saberes, assim. Os saberes da formação profissional, que são os saberes que a gente adquire na faculdade de educação, que são os saberes que a gente reflete sobre a nossa profissão e que a gente pensa também sobre a formação, nossa formação de professor. Então, esses saberes são saberes que ele classifica como os saberes da formação profissional. Existem os saberes disciplinares, que são saberes das disciplinas que a gente tem durante um curso, que eu coloquei aqui como saberes da universidade. E existem os saberes curriculares, que são saberes que definem quais os saberes vão ser ensinados, em que há uma escolha, né? Você vai ensinar determinado assunto, não vai ensinar o outro assunto. E também os saberes experienciais. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque o trabalho vai privilegiar esses saberes, que são saberes desenvolvidos no trabalho do professor. Né? Durante a prática dele, a reavaliação de uma determinada coisa que ele fez na sala de aula, ou que ele fez com os alunos, e que ele vai definir quais os saberes que ele aprendeu aí da prática dele. Tem alguns autores, e os autores desse trabalho comentam, que falam que o professor define principalmente saberes experienciais quando ele consegue dizer sobre o que ele está falando na sala de aula, sobre o que ele está fazendo. No caso desse trabalho, eles vão prestar atenção para poder identificar quais os saberes experienciais que são produzidos. Então, para a gente começar a análise, para poder entender o que foi feito no trabalho, a primeira coisa que os autores identificam é o que o trabalho do docente, né, do professor. O trabalho do docente ocorre no local de produção e revelação dos saberes. Então, eu vou ler um trecho do texto para a gente entender exatamente onde que a pesquisa foi feita e o que foi levado em conta para fazer essa pesquisa, né? Os conhecimentos e saberes docentes evoluem e se integram na e pela prática docente, como nos dizeres de Tardif, um conhecimento prático e experiencial. Então, aqui a gente tem dois momentos da definição desses saberes, né? Os saberes que é na prática docente, que acontece durante o exercício profissional e pela prática docente, né? Com os objetivos voltados aí para aquilo que o professor está fazendo. Essa pesquisa que está apresentada nesse artigo especificamente é uma pesquisa na formação de professores de física que tem o objetivo de revelar, né, e dizer, explicitar, separar aí quais os conhecimentos que é usados nos procedimentos dos professores. E isso vai ser olhado através do discurso dos professores. Então, alguns episódios foram selecionados aí pelos autores para poder identificar quais os saberes que os professores estão usando, né? E para isso, eles construíram uma tabela, né, uma tabela adaptada de um outro trabalho, que tem o papel do professor formador, quais os procedimentos discursivos que ele utiliza e a descrição desse procedimento. Então, para a gente entender melhor, eu vou ler alguns exemplos aqui, vou exemplificar, para a gente entender como que foi feito isso no contexto do trabalho. O trabalho foi feito numa disciplina com licenciandos de Física da Universidade do Rio de Janeiro, que era uma disciplina parecida com o que a gente está fazendo, uma disciplina de prática de ensino de Física. Então, nessa disciplina, eu vou dar um exemplo aqui, que os alunos, por exemplo, estavam discutindo aprendizagem do ponto de vista de Piaget. Então, o professor ele tem durante essa discussão, que foi a discussão apresentada no artigo, vários papéis, né? O primeiro papel é que ele avalia pontos de vista. Então, por exemplo, quando um aluno fala alguma coisa, ele pode fazer três procedimentos aqui. Ele pode justificar
o ponto de vista do aluno ou o ponto de vista compartilhado naquele momento. Ele pode confirmar o ponto de vista e pode reelaborar um ponto de vista. Então, vou começar do mais simples aqui, ó, confirmação de um ponto de vista, né? Alguém, por exemplo, fala uma coisa, por exemplo, para você aprender, você tem que ter algum conhecimento prévio. Aí o professor vai, se aquilo for verdade, ele confirma, fala, não, você tem razão, é isso mesmo que tem que acontecer. Ele pode justificar um ponto de vista. Algum aluno, por exemplo, fala dentro da sala, agora eu estou dando um exemplo geral. Uma força está dirigida para cima, ele vai perguntar para o aluno e junto com o aluno vai construir a justificativa. Ah, essa força está dirigida para cima por quê? Né? A superfície que faz essa força no objeto, no caso de uma força normal. E ele pode ajudar a elaborar um ponto de vista. Por exemplo, um aluno diz, a temperatura dessa sala está abaixando. Aí ele fala assim, não, vamos observar o que está acontecendo. Na verdade, a gente não está abaixando a temperatura. É uma sensação que a gente tem porque a gente está aumentando a umidade. Então ele pega um dado que o aluno disse e consegue reelaborar esse dado, né? Ele pode também gerenciar a discussão, né? Ele tem um papel de gerenciar a discussão, porque no caso do trabalho é apresentada uma discussão entre os licenciandos e o professor. Então, no gerenciamento dessa discussão, ele pode, por exemplo, articular o seu próprio ponto de vista, né? À medida que as pessoas forem falando, ele coloca o seu ponto de vista disponível aí. Ele pode sintetizar as ideias que estão sendo apresentadas, né? E juntar essas justificativas. Por exemplo, cada aluno fala uma coisa diferente, ele sintetiza, unifica essas justificativas, né? Ele faz um sumário dessas ideias e disponibiliza para os alunos, né? Se, por exemplo, algum aluno fizer uma justificativa diferente do outro, ele pode articular esses dois pontos de vista. Por exemplo, falar assim, um aluno está falando isso e o outro aluno está falando aquilo. Então, o que vocês acham? Então, ele mesmo emitiu uma opinião dele. Ele pode, por exemplo, solicitar o ponto de vista sobre uma determinada questão. Algum aluno falou uma coisa, aí o professor olha para o aluno e fala, mas o que você acha disso, né? Por que você pensou dessa forma? Que é solicitar que o aluno diga mais sobre aquilo. Ele pode interromper, né? Aqui ele diz que na interrupção o formador interrompe a fala de licenciando para avaliar o que foi dito ou dar a sua opinião sobre o assunto. Então ele pode avaliar o que o aluno disse ou então colocar o seu ponto de vista, né? E ele também pode finalizar a discussão para direcionar a atenção da turma para determinada questão. Isso a gente faz muito, né? Depois de uma discussão, a gente faz uma síntese e vai, com o nosso saber, com o conhecimento que a gente tem, direcionar a discussão para determinada coisa. E também o professor pode, em determinados momentos, apenas escutar. Então, ele tem também esse papel de escutar a discussão, né? Ele mantém silêncio, escutando aí o que os licenciandos estão fazendo. O trabalho apresentado, ele conseguiu, através de identificar esses procedimentos didáticos no discurso do professor, separar em 3 partes aí a discussão. A discussão começa com uma abertura, né? Que todo mundo vai colocar o ponto de vista. Eles estavam discutindo sobre os processos de aprendizagem a partir das ideias de Piaget e relacionando com o ensino de física. Então, eles estavam dizendo aqui vários pontos de vista contraditórios, estavam justificando os pontos de vista, e aí foi uma definição de eixo principal que aconteceu na abertura, para dirigir a discussão sobre como ela vai ser feita, né? Na parte do desenvolvimento, houve uma confirmação do ponto de vista, né? E aí, quando você confirma um ponto de vista, você potencializa as discussões. Teve uma hora que houve uma dispersão, né? Porque cada aluno falou uma coisa, justificou de uma forma diferente, e o professor conseguiu fazer um redirecionamento aqui, que levou à última parte aí, que foi o fechamento dessa discussão, que foi o estabelecimento da última palavra do professor. Então, no artigo, ele apresenta essas 3 etapas, que são etapas que acontecem numa sala de aula, né? E ele consegue, com isso, voltar lá no título do trabalho, identificar quais procedimentos didáticos que têm relação com a experiência do professor, com o que ele está fazendo na prática, são exemplares na formação de professor. E os autores finalizam dizendo que essa pesquisa é importante porque eles vão conseguir, dessa forma, trazer o ofício do ofício para uma profissão. E uma profissão que já está sistematizada, que você já sabe quais os procedimentos que os professores usam, pode contribuir aí para a formação de futuros professores, né? Apesar da pesquisa ter sido realizada com professores já formados,
Esses saberes que são elencados durante os procedimentos de uma discussão, de uma sala de aula, podem ser usados aí também na formação de professor.